Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro, né? Nosso encontro de longe. Pedir a Deus que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre dispostos a testemunhar a palavra de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus na nossa vida. E nós precisamos e devemos viver de uma forma que a cada dia a gente possa agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tantas graças que Ele nos concede, né? Porque tudo depende de Deus na nossa vida. Quando a gente diz assim, eu não dependo de Deus, é porque eu estou querendo ser mais que Deus, estou querendo fazer a minha própria vontade, né? Mas nós devemos estar sob a proteção de Deus. Então, que nós possamos agradecer pelas pequenas e pelas grandes conquistas da nossa vida. Às vezes, mas eu queria uma grande graça. Às vezes é uma graça que não parece tão grande, mas é aquilo ali que nós precisamos para alicerçar a nossa base, para o nosso crescimento. Porque há muitas barreiras que nos impedem nosso crescimento, principalmente nosso crescimento espiritual. Muitas barreiras no campo espiritual, no campo familiar. Quer dizer, em tudo que a gente precisa dessa graça de Deus, desse convívio com Deus, pedir a Ele a arte de viver e de conviver. Viver com pessoas diferentes, viver é lógico, com pessoas que pensam diferente de nós, e viver bem com as pessoas com quem a gente pode conviver. Então, com esses, nós precisamos estar bem, né? Porque as diferenças entre nós existem. Existe a diferença no campo social, familiar, a dificuldade, além daquela dificuldade que nós achamos no nosso interior, no nosso íntimo, né? De aceitar a viver do jeito que é possível e ficar contente com isso. Nada de reclamação, nada de reclamar de Deus, falar mal de Deus, contra Deus, nada disso. Deus quer só o nosso bem. Então a tarefa de conviver deve ser difícil para todos, né? As divergências que tem, apesar de convivermos, existe entre as pessoas a divergência, né? Essas divergências que nós temos que superá-las, né? Então, são essas as dificuldades que achamos, superar os atritos, né? Então, essa é a parte mais difícil, né? Superar os atritos sem uma determinada discórdia a ponto de nos impedir o nosso crescimento. Quer dizer, essas coisas não devem ser impedimento, mas sim degraus para a nossa caminhada, para a nossa vida. Então, e a ferramenta que nós precisamos para viver e conviver bem, a ferramenta que nós precisamos para o nosso fortalecimento é a confiança em Deus. Esse é o nosso suporte, é confiar sempre em Deus, acreditar que tudo nós podemos superar. Tudo isso envolve um bom relacionamento com Deus. Nós não podemos viver distantes de Deus, né? Quando nós precisamos das graças de Deus, da ajuda de Deus, da luz de Deus na nossa vida. Então esse é o nosso relacionamento com Deus. Mas como?
através da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, que tem como finalidade nos orientar, nos ensinar como viver, como conviver, né? Então, tudo isso consiste não apenas em pedir, não viver assim, tudo que a gente quer, pede a Deus, pede para Ele fazer a nossa vontade, pede para que Ele faça isso, faça mais isso. E às vezes não queremos fazer a vontade de Deus. Quer dizer, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E nós é que devemos nos curvar para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Nós somos, no mínimo, nós precisamos ser servos de Deus. Então, quem decide, quem orienta, quem governa a nossa vida é Deus. Então, em primeiro lugar, nós devemos fazer a vontade de Deus antes de querer que Ele faça a minha vontade. Às vezes eu posso dizer assim, mas Deus não me atende, eu fico pedindo, e Ele não me atende. Aí eu preciso fazer uma reflexão para dizer assim, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Estou fazendo aquilo que Ele quer, que Ele pede que eu faça? Ou eu estou querendo que Ele faça a minha vontade para eu ficar muito bem, mas eu não reconheço Deus na minha frente? E devemos fazer isso crendo na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Aqui eu tenho um trechinho pequeno que nos ajuda a entender isso. Por isso que eu digo, precisamos recorrer sempre à palavra de Deus, que é ela que nos ensina. Quando a gente quiser saber o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de você, o que é que Deus quer de mim, a palavra de Deus vai nos dizer. Não, eu não sei o que Ele quer de mim. Então, não sabe, não sabemos? Então vamos ver na palavra de Deus o que é que Ele quer de mim? Vamos. Então vamos ver no Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 24 a 27. É pequenininho o texto aqui, mas nos diz muita coisa. Diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, diz Deus, né? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato ou sem juízo, né? Que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Está vendo? Em poucas palavras aqui, Deus nos dá uma orientação muito grande. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, não é só ouvir, mas é difícil assim pôr as palavras ou aquilo que Deus quer em prática na nossa vida. Pode custar um pouco, né? Porque nós vamos ter que, vamos dizer assim, mudar o nosso pensamento, o nosso jeito de ser, de agir, para fazer aquilo que convém e não o que não convém. Para obedecer, nós precisamos aprender a obedecer.
nós queremos fazer sempre, como eu dizia antes, fazer aquilo que a gente acha que está certo. É só a gente imaginar o nosso dia a dia, no convívio com as pessoas. Se você for dar uma sugestão para alguém, a pessoa diz assim: não, eu não vou fazer do jeito que você está pensando, eu vou fazer assim, é do jeito que eu acho que está certo. Se a gente for agir também assim com Deus, aí a gente se enquadra direitinho nessa orientação que ele está nos dando aqui. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, nós precisamos construir a nossa vida numa base sólida. O que é essa base sólida? É a orientação de Deus. Quando a gente pede o que Ele nos ensine, o que devemos fazer, como devemos fazer. Porque às vezes fazer as coisas, às vezes até no nosso dia a dia, no nosso trabalho, fazer as coisas, todo mundo faz as suas tarefas, suas obrigações, mas a diferença está em como que eu vou fazer, para que isso tenha segurança, para que isso seja feito de um modo prático, inteligente, que possa produzir um efeito necessário, um efeito positivo, um efeito, vamos dizer assim, valioso, não é? Que possa a gente perceber, valeu a pena, né? Um efeito bom, positivo, a maneira de fazer as coisas, a maneira de realizar as coisas. A diferença está em como eu vou me conduzir no meu trabalho, na minha vida. Talvez uma forma diferente do comum, do muito comum. É como aquela coisa, faz de qualquer jeito. Então, aquele que construiu a casa sobre a rocha, a casa vai ficar construída para sempre. Ela não vai cair diante da tempestade, do vendaval. Agora, se a casa for construída na areia, sem alicerce, porque nós sabemos que uma casa, para ser bem construída, precisa ferragem, concreto, areia, pedra, cimento, para que aquilo ali forme um bloco consistente, né? Que dá segurança, que não cai. Agora, a construção do nosso eu, da nossa vida, é a construção do nosso dia a dia. A nossa vida deve ser edificada em Deus, na palavra de Deus, porque as tempestades da nossa vida, elas vêm, né? Acontecem. Não sei se já aconteceu com você. As tempestades são as dificuldades da vida, no viver, no conviver. Quando às vezes as coisas não saem como a gente pensou, às vezes as dificuldades, aí a gente percebe que tem uma verdadeira tempestade na nossa vida. E às vezes a gente quer tomar uma decisão, mas se eu fizer isso vai ser pior. Porque faltou o cálculo, né? Faltou aquele discernimento para dizer assim: não, eu não vou fazer assim, vou fazer diferente. A construção precisa ser bem feita. A nossa vida espiritual deve ser bem inspirada em Deus.
Tem muitas pessoas, infelizmente, nós sabemos que tem tanta gente que constrói a sua vida espiritual com orientações que não dão segurança nenhuma. Que não é bem a verdade que nós precisamos viver. A única verdade onde nós achamos essa fortaleza espiritual, essa rocha é a palavra de Deus na nossa vida. Essa estrutura que nós precisamos, essa construção espiritual, é a orientação de Deus na nossa vida, é saber aceitar, é saber organizar a nossa vida dentro da proposta que Deus pede de cada um de nós. Porque se eu quero viver bem, mas eu não busco a sabedoria de como viver bem, como é que eu vou edificar a minha construção espiritual sem essa orientação de Deus? Deus é o nosso mestre, Deus é o nosso orientador. Então nós não podemos fugir de Deus e achar que vai tudo bem. Quando nós fugimos da orientação de Deus, quando nós desobedecemos a Deus, a nossa construção vai sair muito mal, não vai ter segurança, a nossa vida espiritual vai ser muito fraca, porque não está sendo orientada por Deus. Então, são essas duas coisas que ele coloca em comparação uma coisa com a outra. Aquele que construiu sobre a rocha é que construiu a sua vida edificada na palavra de Deus, com a orientação de Deus, passo a passo, com a obediência a Deus. É obedecer a Deus. Agora, aquele que construiu a sua casa sobre a areia é como um homem sem juízo. Vieram as tempestades e a casa ruiu, a casa caiu. A minha casa espiritual, a minha vida, o meu projeto de vida. Tem tanta gente por aí sem projeto de vida, não tem? Tem tanta gente sem projeto, onde desviou do caminho e a sua vida nunca tem dado certo. Desvia do caminho, abandona a orientação de Deus. Não. Eu já sei me virar, eu sei onde buscar, eu não quero saber. E às vezes a vida se torna tão frágil, tão precária. Essa pessoa que construiu a sua casa na areia, construiu com material fraco, de segunda qualidade, de segunda categoria. E às vezes as coisas não dão certo de jeito nenhum. Aí a pessoa diz, bom, eu tenho que ir no médico porque eu estou doente. Aí o médico vai olhar assim, vai dizer, faça isso, mas não é aquele médico que ele tem que buscar. O médico que tem que buscar para acertar a vida, ele chama-se Jesus Cristo. E ele é muito bom, ele é muito entendido e ele não cobra nem um centavo pela consulta. Mas quando eu busco outros médicos, outros orientadores, aí é complicado. Quando eu busco outros engenheiros, que não entendem da arte de construir, na hora que eu vou fazer uma casa, eu tenho que buscar um engenheiro que tenha estrutura, que sabe orientar, para poder essa casa se tornar uma casa forte, bem edificada. E isso depende só de uma coisa: aceitar a orientação de Deus. Primeiro buscar a orientação de Deus, depois aceitar o que Ele está falando, deixar o orgulho, deixar a autossuficiência,
deixar a pretensão, eu sei de tudo, e às vezes não sabe nada, porque o único que sabe e quer nos ensinar gratuitamente, ele está aqui na palavra de Deus. Ele deixou isso aqui para nós gratuitamente. Mas as pessoas preferem buscar outros engenheiros, outros professores, outros orientadores. E a casa não vai sair conforme precisa, diante das tempestades da vida. Todos nós passamos. Todos nós passamos pelas tempestades. E qual é a casa que nós estamos? Nós estamos debaixo de qual teto para que sejamos protegidos na hora da dificuldade? Então é somente alguma coisa que está dentro de mim, eu quis e quero partilhar com você. E na medida do possível, partilha com alguém. Você que se relaciona com tantas pessoas da sua idade, que deixou Deus de lado para seguir a sua própria vida. Então eu era católico, agora não sou mais. Ou eu não vou mais em igreja. Se você quiser ir na igreja evangélica, vá. Se você for aceitar a igreja católica, vá na igreja católica. Só não pode ficar sem ouvir a palavra de Deus. É Ele quem nos ensina. É Ele quem nos conduz. Porque Ele quer o nosso bem. Ele quer a nossa felicidade. E a gente às vezes troca essa felicidade por tão pouco. Por um pouco de orgulho da nossa parte. Um pouco de autossuficiência. E isso não vai nos levar a um bom resultado. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.